Ô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais. Você pode ganhar dinheiro se divertindo. Você tem a palavra promocional AV+, tudo junto, AVMAIS, e você vai conseguir dobrar a sua aposta. E em dobrando a sua aposta, na primeira aposta que você fizer, você tem condição de ganhar um dinheiro legal, porque você, por exemplo, colocar R$ 100 na sua primeira aposta, vai para 200. Aí você tem uma grana legal para apostar, de repente multiplicar esses ganhos. Você vai jogando aos pouquinhos, vê os jogos que você quer. E a 1xBet paga bem, paga rápido, é uma empresa muito séria. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Ontem nós tivemos na nossa tradicional live de segunda-feira no canal Atenção Vascaínos a presença do advogado do Vasco, Marcel Macedo, falando sobre a empreitada envolvendo as torcidas organizadas e especificamente a torcida Força Jovem. É um assunto muito espinhoso, é um assunto muito difícil, mas esse Acorda Vascaínos hoje eu quero abordar esse e um outro assunto. A começar sobre a situação da torcida, porque a torcida organizada, por culpa única e exclusiva dela, tornou-se refém das próprias atitudes. Os torcedores comuns, os torcedores que vão ao estádio junto com suas famílias, muitos se privaram de voltar aos estádios exatamente por isso, por conta da presença de gente que nas torcidas organizadas fazia coisas indevidas, situações de violência, situações de medo, de terror, que traziam a um pai de família a insegurança para levar alguém ao estádio. Mas a Força Jovem ela foi punida de forma exemplar, assim como outras torcidas também sofreram essa punição. E a discussão é de que forma, se elas voltarem, estarão presentes nos estádios. Assinam contratos, assinam compromissos, inclusive colocam em risco até a própria vida em relação a manter-se na sociedade, porque podem ser presos caso violem esses acordos. Acho que é uma medida razoável por um aspecto. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo que de alguma maneira já pagou ou então que se arrepende. É claro que o arrependimento não é o suficiente para algumas situações. Você, por exemplo, matar alguém e dizer eu me arrependo, é claro que com o tempo você consegue até perdoar. Mas a dor da perda sempre vai ser muito grande. Quem perdeu um ente querido, quem perdeu um filho, um irmão ou algum parentesco mais próximo por conta de uma briga de torcida organizada, com certeza nunca vai querer a volta dos mesmos. Mas será que os tempos não são outros? Será que os tempos não levam a uma reflexão maior da necessidade de que possamos apostar que essas pessoas hoje são outras, as cabeças são outras, as lideranças são outras, as informações são outras, porque numa época mais distante, na época em que eu cobria diretamente clube e estava diretamente ligado ao Vasco, a gente tinha muita informação da Força Jovem, que era uma torcida que tinha problemas quando viajava, por exemplo, a Via Dutra, parava em paradas de estrada e criava confusões, e tinha problemas de brigas, deveriam ser escoltadas sempre na Dutra num certo quilômetro, porque não poderiam entrar na cidade. Enfim, era uma torcida, assim como muitas, problemática. Era uma torcida que trazia, de alguma maneira, temor a quem ia aos estádios. E acho que as punições foram muito corretas. As punições foram muito diretas. Porém, diante dos fatos, da preocupação de não privar um cidadão, e aí vem a questão que foi colocada pelo Dr. Marcel ontem, de repente a coletividade paga pela ação de dois ou três, apesar de que essa coletividade geralmente tem uma liderança, e em cima da liderança, essa liderança precisa ter noção de quem ela lidera, de quem ela coordena. Eu, quando faço uma triagem para trazer alguém aqui para o canal, me preocupo muito com o cunho jornalístico, com a questão de posição, com a questão de disposição para correr atrás,
de independência, todas as situações que passam por um crivo de análise. Qualquer empresa que você vai ser aprovado, ou qualquer grupo que você vai ser colocado, existem normas e regras. E eu acho que as regras de uma torcida devem ser implementadas com muito mais força do que anteriormente. Havia também um conchavo muito grande, e sempre houve, com dirigentes de futebol, em troca de apoio político, em troca de ingressos, em troca de benesses, em troca de proteção, inclusive. Tudo isso foi tornando permissiva essa relação, tornando essa relação tóxica, ruim, porque o dirigente ficava na mão do torcedor e o torcedor ficava na mão do dirigente. Tornou-se um torcedor profissional, o que eu abomino completamente. Torcida é para ser algo espontâneo. Quando você vai agora ver uma Copa do Mundo, você junta os amigos, você faz bandeiras, você compra instrumentos musicais e você faz uma torcida. É uma torcida. É claro que torcer por um clube, ir para as arquibancadas, nada mais é do que se organizar, por isso torcidas organizadas. Porém, o tamanho que elas ganham, a proporção que elas ganham, na minha cabeça, é muito maior pela questão do amor que sentem pelo clube, de receber mais adeptos, de pessoas com a mesma ideologia, de gente que quer torcer por um clube, torcer por uma marca, torcer por uma entidade, torcer por uma ideologia, sim. O Vasco é uma ideologia. O Vasco é um clube que abraça causas, é um clube que inclui as pessoas sem nenhum tipo de discriminação. E você precisa estar diretamente ligado a essa realidade para estar ali dentro. E eu acho que quem comanda, quem lidera, tem culpa quando não consegue fazer esse filtro, que é um filtro importante para que as coisas aconteçam. Então eu vejo a volta da Força Jovem como uma segunda chance. E eu acredito que os tempos mudaram. Aqueles que fazem parte hoje da Força Jovem, não os conheço, são jovens, são pessoas que querem torcer pelo Vasco, que querem amar o Vasco na arquibancada, que querem fazer uma grande festa e que talvez muitos deles, preocupados com qualquer tipo de delito, pensam duas vezes antes de cometer qualquer fraude, qualquer ilicitude, qualquer situação que seja contrária às normas naturais de convívio bom numa sociedade. Acho que a medida é razoável, eu acho que se resolverem mudar, serão bem-vindas. Caso não mudem, serão extintas. E isso é um ônus que elas vão ter que abraçar, e não nós. Nós podemos ter a alegria de tê-las de volta nas arquibancadas, porque não há dúvida. A volta da Força Jovem, no caso do Vasco, é uma volta importante, de uma torcida pujante, de uma torcida vibrante, de uma torcida apaixonada, de uma torcida criativa, de uma torcida bonita, de uma torcida que tornou-se gigante, como o Vasco, e que precisa retornar. Eu acho que precisa retornar. Eu sou favorável desde que existam aí normas realmente de conduta, normas de comportamento, que façam esses torcedores entenderem que eles estão numa praça esportiva com centenas e milhares de outros, que eles não são o centro das atenções, eles ajudam o espetáculo a ficar mais bonito, porém eles não são o centro. Quando a bola rola, acho que o jogador ainda é protagonista. Muitas das vezes, muitos torcedores achavam que não. Iam para cobranças mais difíceis, mais exacerbadas, mais violentas, tornavam a relação das arquibancadas com aqueles que de alguma maneira não concordavam com um time, com uma filosofia, com um dirigente, algo capaz de tornar um ambiente bélico. Então você tinha muita confusão em arquibancada. É verdade que de uns tempos para cá, principalmente no Vasco, as confusões têm sido menores, muito por conta também da mudança do perfil do torcedor. É claro que existem as gangues, existem as facções que combinam pela internet, brigas e brigas, mas aí já é um problema que o Ministério Público é que tem que cuidar. E principalmente com a aquiescência dos que comandam, daqueles que são os chefes e cabeças da torcida ou não, que possam ver um ato errado, um ato criminoso e que façam a denúncia, independente de aquele é meu amigo, aquele convive comigo. Acho que preservar o ambiente saudável de um torcedor é fundamental.
Então, eu quando vejo o Vasco abraçando essa causa, acho muito bacana, porque a Força Jovem, bem ou mal, é um patrimônio do Vasco, é algo criado pelo Vasco. Entendo que tem muita gente que acha contrário, muita gente é traumatizado, muita gente é triste com isso, muita gente se sentiu envergonhado com os fatos que foram relacionados à Força Jovem. Porém, eu acho que a gente não pode punir as pessoas para sempre. Eu acho que, como eu disse na abertura aqui, uma segunda chance ela é fundamental, ela é importante. Você dar uma segunda oportunidade a quem de alguma maneira se recicla, alguém que admitiu o erro e alguém que fundamentalmente mudou a sua cabeça, porque aqueles velhos dirigentes da Força Jovem não estão mais. Um deles, o saudoso Antônio Braz, que era chefe da Força Jovem, não está mais. O próprio Roberto Monteiro, hoje político, foi candidato à presidência do Vasco, também não está mais ligado à torcida. A torcida é comandada por gente mais jovem, gente que entende o papel do Vasco, gente que sabe também que se fizer besteira, sujou definitivamente. Vamos esperar, vamos entender como essa torcida vai vir e deixar claro o seguinte: o problema é deles. Se eles fizerem alguma coisa errada, quem vai pagar são eles. Quem vai se estrepar são eles. A gente precisa só torcer que eles voltem com uma cabeça muito mais consciente e possam mostrar, através de uma segunda chance, de uma segunda opção, a capacidade que eles têm de ajudar na arquibancada, como sempre tiveram, com seus gritos, com seus cânticos, com as suas músicas, com a sua criatividade, com a sua batucada, com as suas bandeiras, com as suas festas. Acho que isso vai somar absolutamente muito. Amanhã vai acontecer a reunião do Ministério Público e aí a gente vai ter uma posição oficial. Se vai liberar, provavelmente, como disse o Dr. Marcel, somente no ano que vem, mas a gente espera aqui alguma definição. E por falar em segunda chance, eu quero falar num segundo tema, porque o Vasco ontem anunciou a contratação de um profissional que vem para cuidar de uma especificidade que eu acho muito interessante. A questão da bola aérea, acho que é importante. O inglês Alex Clapham, que era técnico do Southampton, que é um clube da Premier League, da primeira divisão do futebol inglês, e que vem dentro de uma filosofia que me agrada muito. E não me agrada somente pela questão do aspecto técnico, da questão da preocupação de ter um treinador para isso. Eu acho que me agrada pelo fato de a gente ver coisa nova, a gente vê uma operação diferente, a gente vê algo que seja fora da zona de conforto. Porque quando você traz alguém específico daquela área, alguém que seja específico daquele tipo de treinamento, você dá ao jogador que vai participar diretamente, a bola ofensiva aérea, todos participam, uma motivação, porque ali vai estar um profissional capaz de tornar aquilo muito, muito crível, muito importante, muito forte, sólido e que vai trazer resultados. Você vai se sentir importante porque você vai ser parte exatamente daquilo. Então eu vejo a contratação do Alex como uma contratação muito bem-vinda e que outras possam vir. Eu sou muito favorável a treinador estrangeiro. Acho que o treinador estrangeiro traz uma visão diferente desse estereótipo brasileiro do eles não prestam, nós é que somos os melhores. Existem ótimos treinadores brasileiros, existem ótimos preparadores físicos brasileiros, existem ótimos treinadores de bola parada no Brasil. Mas eu não sei se a gente tem aqui um futebol viciado, de jogadores que conhecem treinadores, que conhecem auxiliares, que conhecem treinadores específicos. E é aquela história do não mandar embora o porteiro do clube. É perigoso, porque você tem um porteiro que não coloca no livro quando aquele jogador antigo do clube chega atrasado. Ele não segue a regra do clube por conta de um protecionismo, por conta de uma filantropia. Então tudo isso soma demais. Eu acho que caras novas, caras diferentes, desde que possam trabalhar, não sejam boicotados. Porque a história do João, o João português que veio para o Vasco, é uma história minimamente estranha. Porque ele vem para o Vasco jovem, ele vem para o Vasco cheio de vontade, vem para o Vasco mapeado, vem para o Vasco com um aval da 777 e de repente fica 3 meses aqui e quando um dos auxiliares, que é uma pessoa mais antiga, assume como treinador, o dispensa. Nitidamente, numa represália pelo fato dele ser auxiliar. Da mesma forma em que o que assumiu, no caso o Emílio Faro, também o era.
Isso me foi falado pelo próprio João, como também disse do Eduardo Húngaro, da mesma forma. Pessoas que se sentiram inseguras com a presença de um jovem capacitado a trazer resultados. Por quê? Qual a razão? Cada um no seu cada um complementa o seu cada um. E se você não é competente, pode ter certeza, independente da idade, você vai sair. E eu não estou defendendo o João português, não. Eu apenas temo porque o inglês possa sofrer o mesmo problema. Talvez não por conta da língua. Talvez não porque ele vem muito respaldado. Diferente do João, que foi mapeado pelo Carlos Brasil, recebeu aquele aval, né? Tá bom, vocês acham ele bom? Traz o João. Mas a 777 não cacifou, não bancou. Mas agora não. Eles estão no comando e eles acham o treinador que vem para o Vasco de goleiros, um treinador capaz de dar uma ajuda, de dar um retorno. Então, quando vem o Alex Clapham para chegar ao Vasco, vem com o aval mesmo, vem com a caneta, a referência da 777. É mais difícil para quem está lá dentro dizer, caramba, esses caras estão chegando aí com outros caras, a gente vai acabar sambando. E se acontecer, amigo, é porque o seu trabalho não é bom. E se acontecer, amigo, é porque você não está agradando. E assim é a vida. O mundo gira e a lusitana roda. Já diria o velho ditado. Então isso precisa ser preservado. Sobre o aspecto técnico, acho fundamental, acho muito legal e me sinto feliz de ver o Vasco buscando uma modernidade, algo diferente. Claro que tudo depende do acesso, mas esse cara já vem para dar um auxílio em uma situação que a gente tem sido muito castigado. A bola aérea, a bola parada. A gente tem tido muito problema. E na bola aérea ofensiva a gente não faz gol. O nosso escanteio é inócuo, a nossa falta é muito fraca. A gente tem um gol contra o Tombense de uma jogada ensaiada que o Figueiredo esbarra e o Andrei vem por trás, que nunca mais foi repetida. E que precisa de variáveis, de alternativas, porque isso decide um jogo. Então eu vejo o Vasco preocupado com isso, preocupado em reforçar o seu time de scout, preocupado em melhorar a sua tecnologia de análise de desempenho, análise de mercado. E isso me anima profundamente. Eu acho que é, como no caso das torcidas organizadas, é você dar uma segunda chance a um profissional de outro país, com outra língua, e que possa trabalhar aqui. Diferente do que aconteceu com o João, que me disse numa entrevista que quando estava aqui, até com o Maurício Souza, e eu fui conferir e é verdade, a defesa praticamente não tomou gols pelo alto, porque ele era o específico, ele fazia esse tipo de trabalho. E agora vem um outro, que a gente espera que quem está lá possa ajudá-lo, possa empurrá-lo e não boicotá-lo, ou não sentir ciúme, ou sentir insegurança, porque o mais importante aqui é o Vasco, que o Vasco possa proliferar, que o Vasco possa prosperar. Uma segunda chance, como foi para a torcida, eu espero que possam dar também a um novo profissional nesse trabalho importante. E olha, eu arrisco a dizer que esse tipo de jogada pode decidir a favor do Vasco, da bola parada ofensiva. E vai ser importante porque vai abrir portas. O Vasco vai abrir portas, o Vasco vai criar alternativas, o Vasco vai se mudando aos poucos, vai se moldando aos poucos, esquecendo um passado de pouco investimento, um passado muito mais retrógrado, muito mais conservador e que precisa ser ultrapassado. E essa mudança de cultura é o que vai fazer mais falta e é o que vai doer mais durante esse período da implementação da SAF. Porque muita gente não vai conseguir entender como é que se gasta 10 milhões no Palácio. O dinheiro é deles. Eles fazem o que eles quiserem com o dinheiro. Se não contratar, eles que se danam, porque eles têm uma meta de time competitivo em pouquíssimo tempo. Eles querem um time competitivo, eles querem um time que vença. E se não tiverem, o problema é deles. Eles vão gastar, vão vender, vão gastar até acertar. Mas o dinheiro é da Vasco SAF. É um dinheiro vindo do aporte da SAF e do aporte, acima de tudo, daquilo que a SAF vai vir a ganhar. Porque eu vejo as pessoas dizendo, o Alan, 3 milhões, vai para 777. Esquece isso, gente. Não vai para 777. De uma vez por todas, entendam. Esse dinheiro vai para os cofres da Vasco SAF, que hoje é gerida pelo Vasco e pela 777. Ninguém vai tirar dinheiro agora, não vai
30% para o Vasco e não vai 70% para 777, não. Os aportes vão começar a partir de 2025, dependendo do montante arrecadado. E em cima desse montante vão haver aportes daqueles que fazem parte da sociedade. Basicamente é isso. Então não há uma diferenciação. A SAF ela quer o sucesso do Vasco. Tanto o 777 como o Vasco da Gama querem o sucesso do futebol do Vasco. E esse trabalho de trazer gente de fora, de investir, de melhorar em tecnologia, provavelmente a partir de novembro o CT começa a ser mexido, vai ser criada uma nova academia, um novo CT Moacir Barbosa. Tudo isso deixa a gente muito feliz, numa perspectiva que a gente só pede que o Vasco suba. Porque tendo uma estrutura muito forte dentro de casa, tendo uma estrutura bem forte nos arredores do campo, e uma estrutura competitiva dentro do campo, com o entorno, o torcedor motivado com a volta da força jovem, eu acho que a gente só tem que rezar para o time subir, fazer bons jogos, conseguir os pontos necessários, porque aí em 2023, acredito eu, que o Mar vai estar muito menos revolto do que tem estado nesses últimos anos. Segunda chance para todo mundo é muito importante. Deixem o gringo voltar, trabalhar e deixem a força jovem animar as arquibancadas. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Lá no canal Atenção Vascaínos, à tarde tem um Boletim a ver e à noite eu volto com o News. Tudo lá no canal Atenção Vascaínos. E eu volto aqui no Ave Mais, antes do News, com pré-News. A gente vai trazer um spoiler daquilo que a gente vai trazer na parte da noite. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, turma.